Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos iniciar agora o Quarta Crescer. Patrícia. Boa noite a todos. De fato, nós vamos agora participar de um estudo que vai servir muito para a sua vida espiritual. Então, é necessário que você preste bastante atenção, principalmente nesse primeiro vídeo, pastor Denilson, que vai ser passado. Exatamente. É necessário que você foque, são só 10 minutinhos, então você precisa focar bastante nesse vídeo. E por que a Patrícia está falando para você focar no vídeo? Porque é um vídeo relato, uma síntese contextual do livro de Filipenses. É o primeiro livro, a primeira epístola de Paulo que nós estamos apresentando e vamos estudar na Quarta Crescer todas as epístolas de Paulo. Então, atenção, vamos agora ao vídeo relato da carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental, e essa história é contada no capítulo 16 de Atos. Filipos era uma colônia romana da antiga Macedônia, estava cheia de soldados aposentados e era conhecido por seu nacionalismo patriótico. E assim, Paulo enfrentou resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo. E depois que Paulo partiu, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus continuaram a sofrer resistência e até perseguição. Mas eles permaneceram uma comunidade vibrante, fiel aos ensinamentos de Jesus. Paulo enviou essa carta de uma de suas muitas prisões e por uma razão muito prática. Os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para levar um presente financeiro a Paulo para apoiá-lo na prisão. E Paulo enviou essa carta a Epafrodito para agradecer e fazer muito mais. O conceito dessa carta não desenvolve uma única ideia do começo ao fim, como muitas outras cartas de Paulo. Em vez disso, Paulo organizou uma série de ensaios ou vinhetas curtas e reflexivas. E todos eles giram em torno do centro de gravidade nessa carta, que é um poema no capítulo 2. Ele reconta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. E então, em cada uma dessas vinhetas, Paulo pega as palavras-chave ou ideias daquele poema para mostrar como viver como cristão significa ver sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Então, Paulo abre a carta com uma oração de gratidão e agradece a Deus pela generosidade dos filipenses por sua fidelidade. E ele expressa sua confiança de que a obra transformadora da vida que Deus começou neles continuará em expressões maiores e mais belas de fidelidade e amor. E Paulo então se concentra em sua preocupação óbvia no momento, que é o seu status na prisão. Estar em uma prisão romana não era um piquenique, mas, paradoxalmente, acabou sendo bom para avançar as boas novas sobre Jesus. Então, todos os guardas romanos, os administradores, todos sabem que Paulo está na prisão por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar sobre Jesus mais abertamente. E Paulo está otimista de que será libertado da prisão, mas é possível que ele possa ser executado. E ao refletir a respeito, isso realmente não seria tão ruim, pois, para mim, diz Paulo, a vida é o Messias, e assim morrer seria um ganho. Para Paulo, sua vida no presente e no futuro é definida pela vida e amor de Jesus por ele. E então, se ele for executado, isso significa que ele estará presente com Jesus, o que seria ótimo para ele. E se ele for libertado, isso significaria que ele poderia continuar trabalhando para iniciar mais comunidades de Jesus, o que seria melhor para as outras pessoas. E é isso que ele espera. E observe como sua linha de pensamento funciona aqui. Morrer por Jesus não é o verdadeiro sacrifício para Paulo, mas sim permanecer vivo para servir aos outros. E assim é a maneira de Paulo participar da história de Jesus, sofrer para amar os outros mais do que a si mesmo. Paulo então se volta para os filipenses e pede que participem do exemplo de Jesus, adotando essa mesma mentalidade. Ele diz que a sua vida como cidadãos deve ser coerente com as boas novas sobre o Messias. Então esses cristãos em Filipos estavam vivendo em patriotismo romano, mas o modo de vida deles seria moldado por outro rei, Jesus. E isso pode trazer perseguição, mas eles não devem ter medo, porque sofrer por estarem associados a Jesus é uma maneira de viver a história do próprio Jesus. O que leva Paulo ao grande poema do capítulo 2. Ele é rico em ecos do texto do Antigo Testamento. Especificamente, a história de Adão e sua rebelião em Gênesis 1 a 3 e os poemas sobre o servo sofredor no livro de Isaías. Vale a pena memorizar este poema.
É uma versão maravilhosamente condensada da história do Evangelho. Então, antes de se tornar humano, o Messias pré-existia em um estado de glória e igualdade com Deus. E, ao contrário de Adão, que tentou aproveitar a igualdade com Deus, o Messias optou por não explorar seu status para vantagem pessoal. Em vez disso, ele se esvaziou de status. Ele se tornou humano. Ele se tornou um servo para todos e, mais do que isso, permitiu-se ser humilhado. Ele foi obediente ao Pai, indo para a morte em uma fileira de execução romana. Mas através do poder e da graça de Deus, a morte vergonhosa do Messias foi revertida através da ressurreição. E agora Deus exaltou Jesus como o Rei de todos, concedendo-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que toda a criação reconheça que Jesus, o Messias, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora, essa última afirmação é surpreendente. Paulo está citando o capítulo 45 de Isaías. É uma passagem em que toda a criação reconhece o Deus de Israel como Senhor. O argumento de Paulo aqui é muito claro. No Jesus crucificado e ressuscitado, descobrimos que o único Deus verdadeiro de Israel consiste em Deus Pai e no Senhor Jesus. E assim, para Paulo, esse poema expressa suas convicções sobre quem Jesus é. E faz mais, oferece o exemplo de Jesus como um modo de vida que seus seguidores devem seguir. E é por isso que Paulo imediatamente conta duas histórias. Primeiro sobre Timóteo, depois sobre Epafrodito, porque ambos são exemplos de pessoas que vivem a história de Jesus. Timóteo é como Jesus porque está constantemente preocupado com o bem-estar de outras pessoas mais do que o seu próprio. E Epafrodito, que os filipenses enviaram com o seu presente, arriscou sua vida para servir Paulo na prisão. Ele ficou tão doente que quase morreu tentando ajudar Paulo. Mas Deus teve misericórdia dele e de Paulo, poupando-o da perda de um amigo. O argumento de Paulo aqui é que esses são os tipos de pessoas que estão vivendo e respirando exemplos da história de Jesus e são dignos de serem seguidos. Paulo então se volta para a sua própria história como um exemplo. Então, aqueles cristãos que estavam exigindo a circuncisão de cristãos não judeus, lembre-se de sua carta aos Gálatas. Essas pessoas ainda estão criando problemas para Paulo e continuam lhe recordando de seu próprio passado, quando ele costumava perseguir os seguidores de Jesus. Quando ele tentou mostrar sua posição correta diante de Deus por sua zelosa obediência às leis da Torá. Mas como Jesus, Paulo desistiu de todo esse status e privilégio. Ele agora considera tudo isso como imundície. E a palavra que ele usa é, na verdade, muito menos educada. Ele deu tudo para se tornar um servo, como Jesus, e para participar de seu amor sofredor e sacrificial. E ele faz tudo isso na esperança de que o amor de Jesus o leve através da morte e a sair do outro lado para a ressurreição. Então Paulo diz que para os seguidores de Jesus, a sua verdadeira cidadania está no céu, o que para Paulo não significa que todos devemos sair da terra e ir para o céu um dia. Pelo contrário, o céu é o lugar transcendente onde Jesus reina como rei. E ele diz que estamos aguardando ansiosamente nosso Salvador real para descer de lá e retornar aqui para trazer seu reino de justiça curativa e amor transformador para fazer uma nova criação. Paulo então desafia os filipenses a continuarem vivendo a história de Jesus. Ele primeiro se dirige a duas mulheres líderes proeminentes da igreja que trabalham ao lado de Paulo, e elas estão em algum tipo de conflito, e por isso Paulo pede a elas que sigam o exemplo de humildade de Jesus, reconciliem-se e se tornem unidas. Paulo então insta os filipenses a não cederem ao medo, apesar de sua perseguição, para depositar toda a sua emoção e suas necessidades em Deus, que lhes dará paz. E essa paz, diz Paulo, vem concentrando seus pensamentos no que é bom, verdadeiro e amável. Há sempre algo a reclamar, mas um seguidor de Jesus sabe que toda a vida é um dom e pode escolher ver beleza e graça em qualquer circunstância da vida, o que leva Paulo à sua conclusão. Ele novamente agradece os filipenses por seu presente sacrificial, e ele quer que eles saibam que as suas prisões e tempos de pobreza não são dificuldades. Elas realmente se tornaram seus maiores professores, mostrando que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo da felicidade. É a simples dependência de quem o fortalece. Paulo passou a ver seu próprio sofrimento como participação na história de Jesus. A carta aos Filipenses nos dá uma janela única para o coração e a mente de Paulo. Ele viu toda a sua vida como uma reconstituição da história de Jesus. E é possível sentir sua estreita conexão com Jesus nessa carta. Sua consciência de que o amor e a presença de Jesus são mais próximos do que a sua própria pele. E foi isso que lhe deu esperança e humildade em suas horas mais sombrias. E assim, Paulo nos mostra que conhecer Jesus é sempre um encontro transformador, profundamente pessoal. E esse é o tipo de Jesus que Paulo convida os outros a seguirem. E é disso que se trata a carta de Paulo aos Filipenses.
Viram, irmãos, esse vídeo bem didático, mostrando a contextualização do livro de Filipenses, Patrícia. E a pergunta que se faz é por que estudar esse livro? Essa carta de Paulo à igreja em Filipos é chamado de Carta da Alegria ou uma das cartas da prisão. Paulo está preso em Roma e ele manda essa carta por meio de Epafrodito à igreja ali na Europa Oriental, na cidade de Filipos, para os nossos irmãos filipenses, expressando o amor, o agradecimento que ele tem pela igreja por conta do cuidado, constante cuidado da igreja com Paulo, mas principalmente para exortar os irmãos, incentivar os irmãos a permanecerem no amor de Deus, em comunhão e principalmente que a prática da igreja refletisse Cristo Jesus, ou seja, é a explanação do modus vivendi do povo de Deus, da mente, do pensamento da mente de Cristo. Então, é de grande importância nós considerarmos isso, Patrícia. Tanto que nós vamos ouvir Paulo, no capítulo 4, versículo 7, a Patrícia vai ler, nós vamos encontrar um tesouro que Paulo fala para nós. Escute o versículo. Só para um adendo, é que é importante a gente destacar, e foi falado no nosso vídeo, que Paulo estava preso. Né? Quando ele escreveu essa carta, ele escreveu a carta aos Filipenses de dentro da prisão. Né? E outra coisa que eu gostaria de destacar também, e que foi visto, vocês conseguiram ver nesse vídeo, é que essa carta, ou melhor, a igreja de Filipenses é a primeira comunidade de Jesus na Europa Oriental. E Paulo escreveu essa carta aos Filipenses de dentro da prisão. Né? Então, vamos ler aqui o versículo, Filipenses 4, 7, correto, pastor Denilson? Correto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja bem, Paulo, preocupado com a igreja, expõe o centro do pensamento cristão, não é? A paz de Deus, não é? Que excede todo o entendimento, algo que transcende, algo de Deus para a nossa vida. E uma outra coisa importante que Paulo também vai afirmar em Filipenses 4,13 é que quando nós temos a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, nós passamos a confiar completamente no Senhor. Há inclusive pessoas, Patrícia, que usam esse versículo fora do contexto. E o que Paulo está dizendo, como você salientou, ele estando na prisão, ele pôde declarar esta afirmação maravilhosa que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, o capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Posso todas as coisas, eu posso passar por qualquer situação, inclusive dentro da prisão, ele está escrevendo uma carta que vai servir de edificação para a igreja em Filipos. Isto é muito importante. Uma coisa interessante também é que um dos principais objetivos de Paulo com essa carta aos Filipenses é transmitir para esses novos cristãos qual o comportamento correto, qual o modus vivendi correto daqueles que passaram a professar o nome de Jesus. Então, ele fala sobre uma nova mentalidade. Exatamente. Né? Então, ele quer passar para essas pessoas que receberam a Cristo no coração qual a forma de vida que elas devem seguir. Né?
que não é mais... Porque uma das coisas que eu achei interessante também nesse vídeo é que fala que lá em Filipenses haviam muitos soldados romanos aposentados. Exatamente. Né? Ou seja, eles tinham todo um estilo de vida romano. Exato. Né? E Paulo agora vai falar para eles, olha, vocês precisam mudar esse estilo de vida, vocês precisam passar a ter uma nova mentalidade. Perfeito. Esse é um ponto importante, porque, na realidade, eram pessoas patriotas, né? E que tinham um império, ou no império, não é? A representação do poder e da glória humana. E Paulo agora está dizendo para eles, olha, vocês são uma nova comunidade, vocês são a comunidade do reino. Há um rei agora sobre vocês. Se a gente pensar nessa questão do patriotismo, né, deles, a gente vai perceber que, com certeza, era muito forte um entendimento deles de pátria, de reino, de reinado, da devoção que eles deveriam ter a esse imperador, né? Que eles deveriam ser devotos, eles deveriam obedecer todas as leis romanas, né? Então, provavelmente, eles tinham isso muito forte neles, esse patriotismo, né? Essa forma de vida voltada para as questões, para as leis romanas, e sem contar que, provavelmente, eles deveriam entender, de alguma forma, que eles tinham alguma superioridade. Sim, né? Por conta de serem romanos. Né? Exatamente. E uma coisa importante é a data da escrita da carta, que foi no ano 62 depois de Cristo. Agora, preste atenção, o que a Patrícia acabou de citar aqui agora, a respeito dessa devoção ao imperador, isso dentro de pouquíssimo tempo passaria a ser uma coisa obrigatória dentro do império, a adoração ao imperador. Paulo já está antevendo essa situação, ele consegue perceber que isso poderia chegar dentro da igreja. E Paulo tinha uma gratidão enorme pela igreja em Filipos. O coração dele se alegrava, amor. Por isso que essa carta também é conhecida como a carta ou epístola da alegria. Duas virtudes que Paulo destaca, a gente vai pôde ver isso no vídeo e quando a gente lê a epístola, duas virtudes que Paulo destaca dos filipenses é a generosidade, né, e a fidelidade. Então, ele fala muito a respeito disso. Na verdade, a gente pôde constatar que Paulo não trouxe nada de negativo dos filipenses. Na verdade, ele tinha um maior prazer nos filipenses, no entendimento que eles tinham de Cristo, né? E da forma como eles receberam Cristo. E, em algum momento ali, ele diz também, olha, vocês são perseguidos, mas permaneçam. Porque eles começaram, sim, a serem perseguidos, né? Mas eles permaneceram fiéis e generosos. Exatamente. Né? Por quê? Porque Paulo, na situação de preso, sem o seu recurso, ele era atendido, inclusive Epafrodito foi mandado para levar a carta, e Epafrodito passou por situações difíceis, inclusive por conta de Paulo. Inclusive, ele ficou muito ruim de saúde, amor. Quase morreu. E o Senhor o conservou em saúde, porque ele cuidava de Paulo, pegava as ofertas, levava até Paulo e o ajudava em prisão. Então, a generosidade do povo em Filipos era muito grande. Eles tinham uma visão muito clara do reino de Jesus sobre a vida deles. E Paulo destaca que essas ofertas que eles mandavam para ele era bastante generosa mesmo. Ele destaca que era a quantidade suficiente para ele viver por muito tempo. Né? Ele não precisaria tão cedo de mais ofertas, porque os filipenses, através de Epafrodito, mandou para Paulo uma oferta bastante generosa. E vamos lembrar também que é em Filipos, da Europa, que Paulo prega o evangelho diretamente para o povo de Filipos e ali inicia uma igreja. Então, Paulo inicia o trabalho em Filipos,
levando o evangelho puro. E o coração dos nossos irmãos filipenses logo se abriram para a palavra do Senhor e eles se mantinham firmes na palavra do Senhor. E era isso o motivo de grande alegria de Paulo, porque as duas marcas que a Patrícia acabou de citar aqui, generosidade e fidelidade, alegravam demais o coração de Paulo. Eles entendiam, você vai ver Timóteo, Paulo cita Timóteo como referência de alguém que se preocupava mais com as pessoas do que consigo mesmo. Ele estava pronto a ajudar as pessoas, e isso é algo fenomenal. A gente percebe o amor de Deus, ou seja, eu me gasto para servir o outro. Isso é de uma grande importância para o tempo atual, meus irmãos. Essa carta fala conosco. E, em relação à fidelidade à palavra, eles mantinham-se firmes na palavra. E Paulo escreve a carta exortando, incentivando os nossos irmãos em Filipos a permanecerem em Cristo Jesus, porque por meio da graça e da fé em Cristo, eles passariam por qualquer situação e permaneceriam firmes. Essa mensagem é maravilhosa. É maravilhosa porque, de fato, ela é atemporal. Exato, né? Ela serviu para aquele momento em que Paulo escreveu aos Filipenses, serve para nós hoje e vai continuar servindo enquanto Jesus Cristo não voltar. Exato. Porque Paulo estava dizendo aqui para eles o seguinte: olha, vocês vão passar por muitas coisas ainda, vocês vão ser perseguidos, mas mantenham-se firmes naquilo que vocês já são, que vocês são fiéis à palavra, né? E vocês vocês são generosos, e eu entendo que essa generosidade tem muito a ver com a forma como eles se tratavam. Exatamente. Né? Porque Paulo deixa muito claro que Paulo é muito feliz pela forma pelo trato, né? como os filipenses entenderam, receberam e entenderam o Evangelho. Né? Quando ele fala dos exemplos que você falou, ele cita em Filipenses 3 exemplos, que é Timóteo, exatamente, Epafrodito, é um pouquinho difícil de falar o nome, né? E depois ele fala dele mesmo. Exato. Né, como exemplo de vida. E ele fala, olha, eu estou preso, eu acredito que eu venha a ser liberto. Se eu for liberto, eu quero ir estar com vocês, porque eu tenho prazer em estar com vocês. Era alegria para Paulo. Era uma alegria, não é maravilhoso isso? Né? Todas as vezes que eu leio, eu penso assim, poxa vida, amor? Paulo não citou nenhuma situação de falar assim, não, eu estou triste com a igreja de Filipos, com os filipenses por tal situação. Não. Ele, todo o tempo, ele fala que ele quer muito ir ter com eles. E o interessante, amor, é que você percebe na carta à igreja em Filipos, é que a igreja não é um peso. Sim. A igreja... é uma alegria. É uma alegria é um prazer, né? É um ambiente de transformação, é um ambiente de expansão da cultura do reino. Talvez essa carta é uma das cartas mais abrangentes sobre a nossa nova humanidade, né? Nosso novo homem em Cristo. E perceba que Paulo não vai distanciar o nosso homem com as suas limitações, sentimentos, mas ele deixa claro que a nova humanidade em Cristo nos torna pessoas melhores, somos aperfeiçoados. Então, pensar como Cristo gera para o todo, para o corpo, para a comunidade, um ambiente abençoador, um ambiente onde não há pesos, um ambiente onde não tem jugo, que de tão pesado você não consegue nem carregar. Paulo também tira os olhos do aspecto apenas religioso. Ele fala que a relação interpessoal, por meio da ação de Cristo em nós, é algo prazeroso. Há duas irmãs que estão tendo uma certa rusguinha, e ele manda o conselho para ela, olha, vocês não aprenderam isso no Senhor. Né? Então é importante como Paulo cuida há uma intimidade, amor, na fala de Paulo, do cuidar de Paulo, nos mínimos detalhes. A Evódia e a Sintique. Exatamente. Né? Estão lá com a rusguinha, uma meio assim, mais que a outra, tal, e ele fala, parem com isso, vocês não aprenderam isso de mim no Senhor.
Então, o cuidado de Paulo é para que a igreja não vá bem, é que ela continue bem. Exatamente. Eu achei isso maravilhoso. É maravilhoso. Né? A questão cultural, eu acho tão importante a gente destacar, porque a questão cultural, por quê? Porque para hoje, para os nossos dias, quando a pessoa recebe a Cristo no coração, ela vive numa cultura, né? Ela tem a cultura familiar, a cultura de sociedade, a cultura familiar, né? E quando ela recebe a Cristo, ela vai precisar, que é o que Paulo fala aqui em Filipenses, essa pessoa vai precisar fazer as mudanças necessárias. Verdade. Né? Ela não vai poder continuar, talvez, algumas práticas que ela tinha naquela cultura. Né? E aí ela vai precisar fazer algumas mudanças. Né? Eu acho que Paulo deixa isso muito claro aqui em Filipenses, quando ele cita o patriotismo dos romanos, né? Ele fala assim: só que agora vocês têm um novo rei, que é Jesus. Vocês vão viver um novo reinado com outros princípios e outras virtudes. Então, vocês vão precisar fazer as adaptações necessárias, né, nesse modus vivendi de vocês. Paulo coloca assim para os filipenses, dentro da realidade deles, que eles precisavam mudar o pensamento. Então, quando Paulo coloca essa questão de Sintique, por exemplo, né, um exemplo das irmãs que estão na discussão desnecessária, Paulo fala o seguinte: olha, não é isso que você aprendeu. Vocês não aprenderam isso. Então, parem com isso. E, ao mesmo tempo, Paulo combate os judeus gregos que chegavam com uma falácia que, na realidade, corrompia a verdade do Evangelho. Eu vou até pedir para você ler, Patrícia, porque eles queriam submeter os nossos irmãos que agora estavam seguindo a Cristo verdadeiramente a práticas judaizantes, como, por exemplo, a circuncisão. Então, Paulo também combate estes e fala para que não ouvisse o que eles estavam falando. Né? E isso é interessante, porque essa declaração desses homens foi chamada por Paulo como falso. Né? Era uma declaração falsa. Então, os novos que estavam chegando, eles deviam apenas viver, conhecer, praticar o amor de Deus, conforme Paulo havia instruído a igreja desde o princípio. Leia, por favor, Patrícia, Filipenses capítulo 3, 2 e 3, por favor. Guardai-vos dos cães. Opa, a palavra que Paulo utiliza aí é bem clara, é dos cães. Continua, Patrícia. Guardai-vos dos maus obreiros. Maus obreiros. Guardai-vos da cortadura. Ok. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo usa um termo até interessante, ele fala cortadura. E muitos estudiosos, na realidade, Paulo está falando sobre aqueles que gostavam de andar com a faquinha para fazer a circuncisão. E Paulo está falando: sai desse tipo de gente, sai dos maus obreiros, sai fora dos cães. Por quê? Porque eles não falam a verdade. Então, agora, Paulo está dando aqui uma instrução à igreja para que a igreja permaneça naquilo que Paulo, no início, ensinou. E sabe o que é interessante? É que Paulo não mudou. Continuou o tempo todo nesse mesmo ensinamento. Interessante que ele diz assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Servir a Deus em espírito. Ou seja, não é na carne, não é na carne. Ou seja, a carne não vai mais fazer efeito nenhum. Não. Isso é apenas para você ver. O de fato acontece do espírito. Que palavra maravilhosa. Maravilhosa. Deus é muito bom, irmãos, com essa carta. Nós estamos já caminhando para o final e eu só queria dizer, Patrícia, que quando nós assistimos o vídeo, ele é bem didático, né?
muito interessante, nós conseguimos perceber várias coisas, como, por exemplo, a cultura romana era muito forte. Sim. E Paulo trabalhava isso com muito cuidado. Ele não ia de pronto, Patrícia, já chegando e combatendo e batendo. Não, ele trabalhava com o ensino da verdade de Cristo, que agora aquelas pessoas que se encontraram em Cristo Jesus por meio da sua palavra, não mais estariam sujeitando suas vidas às verdades dos homens, mas estaria sujeitando a sua vida às verdades de Deus. Esse é um dos pontos pelos quais, no ano 70, tivemos, então, ou que é relatado, a perseguição na igreja de Jerusalém, porque, na realidade, o Império Romano começou a achar que os cristãos queriam tomar o poder, porque eles falavam muito do rei Jesus. Então, rei, imperador, só tinha um. E chegou ao ponto dos imperadores romanos exigirem, nesse período, que os cristãos adorassem a eles como sendo eles Deus. Por isso que Paulo, em todo o tempo, preocupa-se em deixar claro, inclusive para a igreja em Filipenses, que eles precisariam vivenciar, Sim. eles tinham que praticar o evangelho. Porque, meu irmão, a verdade é que não basta você apenas conhecer a letra. É importante que você viva por meio do Espírito. Sim. E as circunstâncias que Paulo falou, esse texto que eu vou ler aqui agora, é uma circunstância de que eles passavam por algumas dificuldades. Exato. Eles iriam enfrentar uma perseguição. Uhum. E aí Paulo vai e fala esse texto aqui. Ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, né? Ou seja, mesmo passando por dificuldades, regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória, a vossa justiça notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não Aleluia. estejais inquietos por coisa alguma. Ele diz assim, olha, vocês estão passando por isso, mas não fiquem inquietos com isso, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele está dizendo, olha, vocês vão ter uma nova mente, porque vocês vão colocar todas essas situações que vocês estão passando e vão passar, vocês vão colocar em oração diante de Deus. E o Deus de paz guardará as vossas mentes, o vosso entendimento, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso é muito então, importante. o que eu consigo trazer para nós hoje é que não, a nossa vida não é simples, não é fácil. Na verdade, todo mundo passa por dificuldades, por problemas, mas nós precisamos enfrentar da forma correta tudo isso. E qual é a forma correta? É saber que nós temos um novo rei e que esse rei, ele nos traz uma nova forma de vida. Uhum. Essa nova forma de vida tem a ver com a nossa nova mentalidade, porque quando nós nos afligimos, nós colocamos em oração diante do Senhor. Verdade. E Ele, como fala aqui, guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. Olha só, o nosso coração e o nosso pensamento, né? E aí nós temos o resumo de cada capítulo. No capítulo 1, Paulo expressa gratidão pelo companheirismo dos santos em Filipos, né? E ele ensina que a oposição que ele sentiu ao ser, inclusive, preso, então a oposição que ele sentiu por fazer o serviço do Senhor havia promovido a causa do Evangelho. Né? Ele está na prisão e fala para eles, olha, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por quê?
Porque a igreja de Filipe poderia estar reclamando, preocupada, porque Paulo está preso. Ele falou, não, podem se alegrar, porque eu estou me gastando pela causa de Cristo. Eu estou aqui sofrendo as dores de Cristo. E a vida de vocês, para mim, é alegria. Ele diz, inclusive, que os guardas pretorianos né, passaram a ouvir a respeito do evangelho justamente por ele estar Ou seja, em prisão. Numa situação complexa, ele passa a ser ouvido e o evangelho, na realidade, promovido. Isso. Então, irmãos, ele incentiva também os membros da igreja a permanecerem firmes em união ao defenderem a fé. Não tomem partido, mantenham-se em Cristo. No capítulo 2, Paulo também incentiva os membros da igreja a serem unidos, e ele salienta também o exemplo de Jesus Cristo, que aceitou vir em carne, né? Sim. E que não usurpou ser igual a Deus. Então, ele mostra a importância de que, quando estamos servindo a Cristo, o fazemos para a glória dele. Eu gostaria até de destacar o versículo 3, Sim. que diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, Exatamente. mas por humildade. Aleluia. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você veja que palavra interessante, que, na realidade, nos mostra a realidade do que Paulo pensava, o pensamento de Cristo, não é? Que mostra justamente isso. Eu não tenho que achar que eu sou maior do que o outro, porque eu tenho um cargo, nada disso. Na verdade, todo o trabalho que você for fazer, todo o trabalho que nós formos realizar dentro da obra do Senhor, em nenhum momento nós podemos realizar pensando em receber alguma glória. Nós precisamos sempre fazer em prol do Evangelho. Paulo estava preso, né? Isso. E ele disse que até a prisão dele contribuía para o Evangelho. Então, quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, fazendo o ministério do Senhor, trabalhando para o reino, em prol do reino, nós precisamos fazer isso entendendo que nós não estamos fazendo para ganhar nenhuma glória. Exatamente. E não somos, por estarmos fazendo, não somos superiores a ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. O pastor Denilson não é melhor que ninguém. Na verdade, nós precisamos entender o outro como superior a nós. E o final disso, que é importante falar, é que Paulo orienta os membros da igreja a trabalharem, não é, por sua própria salvação. Ou seja, cada qual cuide da sua vida e a sua realidade com Deus. O capítulo 3, Paulo adverte sobre os judaizantes, como nós falamos aqui, queriam circuncidar, para mostrar que essas pessoas, então, sim, cumpriram a lei. Ora, ele deixa claro que nós estamos em Cristo, em espírito. Portanto, o que nós precisamos é que, de fato, sejamos circundados no Espírito. Sim. Para fazer a obra de Deus. É interessante como Paulo trata isso. Ele descreve o seu passado como fariseu. O que fazia um fariseu? Só para você entender. O fariseu era alguém que ele era muito ligado à regra, à lei, ao cumprimento da lei, porque isso, para o fariseu, era importante, mesmo não garantindo a salvação. Veja bem como era a ligação, ou aquilo que Paulo recebera de informação, e que é desconstruído no momento que ele encontra-se com Jesus. Ele desiste de tudo isso. Ele fala que, para mim, tudo isso é uma perca, sabe? Para mim, não serve para nada. Eu quero seguir Jesus. Paulo deixa isso claro. Ele exorta os santos a seguirem o seu exemplo e a continuarem firmes rumo à salvação. Paulo explica que Jesus Cristo transformará nossos corpos físicos em corpos gloriosos como o do próprio Jesus. Então, Paulo deixa claro que nós estamos num processo em que vai finalizar quando nós tivermos o mesmo corpo de Cristo. Cabe uma reflexão também aqui, se nós, muitas vezes, a igreja, quando eu falo a igreja, eu não estou dizendo a nossa igreja especificamente, eu estou dizendo a igreja brasileira, vamos dizer assim, ou a igreja mundial. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Se muitas vezes
nós não temos puxado leis ou puxado para nós algumas obrigatoriedades que muitas vezes Não o nos Senhor cabe. Jesus já nos deixou livres. Exatamente. Né? Se nós não estamos nos colocando novamente sob julgos que o Senhor, pela palavra dele, já nos libertou. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, nós perdemos tempo com coisas erradas, com coisas que nós não deveríamos perder tempo. Né? Como Paulo aqui, ele fala, olha, vocês não precisam se circuncidar. Isso aí é coisa que alguns cães, né? Ele fala, estão colocando para vocês. Vocês são circuncidados no Espírito. Aqueles que vivem no Espírito são circuncidados. Então, muitas vezes, nós ficamos puxando coisas desnecessárias. Nós precisamos, sim, estar livres no Senhor e agindo de acordo com o Espírito Santo do Senhor. Por fim, ainda dentro do resumo, em Filipenses 4, Paulo incentiva os santos a sempre regozijarem-se no Senhor. Isso é algo muito importante, irmãos, porque se nós temos o pensamento de Cristo, nós sabemos que as circunstâncias não são superiores à paz que ele gera dentro da gente. Amém? Isso é muito importante. Ele também exorta, motiva, incentiva a substituir a ansiedade por oração. Está ansioso? Busque o Senhor. Está com ansiedade? Fale com Deus. Está Isso nervoso? É outra parte. Vai orar. Exatamente. Né? Ansiedade, trocar a ansiedade por oração. E outra coisa importante, ação de graças, ou seja, agradecer a Deus. Paulo está dentro da prisão e fala para os seus irmãos que estão em Filipos. Ei, preste atenção, eu sou grato a Deus, porque o fato de eu estar aqui, eu estou, na realidade, promovendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também admoesta os membros da igreja a pensarem em coisas, eu gosto muito dessa parte, honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. Ele reconhece que pode fazer todas as coisas em Jesus Cristo, que nos dá a força, ou que nos fortalece. Esta é uma carta maravilhosa, Patrícia. O cerne dessa carta, que eu até anotei aqui bem grande para mim não esquecer, é que conhecer a Jesus é um encontro transformador. Aleluia. Né? Paulo deixou claro que para os filipenses, sem esse processo, vocês hoje têm Cristo, vocês precisam ter a mentalidade de Cristo. É por isso que ele fala para pensar em coisas justas, verdadeiras, puras, amáveis, porque a mente de Cristo é essa a mente do Senhor. Exatamente. Né? E aí a gente precisa sempre estar fazendo uma autoanálise. Verdade. Né? Verdade. Paulo nos manda fazer essa autoanálise. Né? E a gente precisa fazer essa autoanálise e verificar se pós-encontro com Cristo a nossa vida mudou, a nossa postura frente à vida mudou, a nossa postura frente às pessoas, se essa postura mudou. Né? Então, coisas que eu fazia que não tem os princípios de Deus, será que eu mudei, né, nisso? Então, eu vejo, eu gostaria até de falar isso, eu vejo muitos cristãos hoje em dia que se nominam cristãos, que dizem que receberam a Cristo um dia, mas que não largam de jeito nenhum algumas coisas, até culturais, né, que não tem nada dos princípios de Deus, não tem. Né? Então, às vezes, você vê alguns cristãos aí postando na internet algumas coisas que não tem nada dos princípios de Deus. Então, a gente precisa, como Paulo fala aqui em Filipenses, a gente precisa sim mudar, precisa sim transformar, precisa sim mudar mente e coração. Irmãos, estamos finalizando e eu quero só complementar o que a Patrícia falou, dizendo o seguinte, essa mudança não é pela sua força. Essa mudança não é porque você queira, por você mesmo fazer. A sua carne não quer. Essa mudança é o que Paulo nos deixa claro. Posso todas as coisas por meio daquele que me dá força para poder passar por todas as coisas. Pensar no que é bom, no que é amável, no que é justo, no que é verdadeiro,
Orar quando Você- estiver ansioso. Orar quando estiver ansioso, se alegrar mesmo na situação contrária. E isso não é a sua carne que faz, mas o Espírito de Jesus que está em você te dá força para viver a realidade da comunidade do reino de Deus contra muitas e muitas vezes os desejos da carne. Já me peguei reclamando, murmurando, e depois Deus me mostrando claramente que até aquilo que para mim pareceu terrível foi para que Deus melhorasse a mim mesmo, me fizesse ter experiência com Ele, para que eu pudesse continuar caminhando firmado e seguro no Senhor. Amém, irmãos? Esse foi o nosso tempo do nosso estudo Quarta Crescer no livro de Filipenses. Eu quero convidá-lo para a próxima Quarta Crescer. Estaremos aqui estudando novamente mais um livro de Paulo, mais uma carta de Paulo. Tá? Nós queremos fazer todas as cartas de Paulo, os evangelhos, e, enfim, todo o Novo Testamento. É de grande importância esse aprendizado. E a gente quer trabalhar de uma maneira leve, que você consiga Dinâmica, entender, didática, é dinâmica, verdade. né, que não fique pesado. Então, eu quero acreditar que esse nosso estudo foi dessa forma. Né? Em nome de Jesus. E, meu irmão, Deus abençoe sua vida, viu? Continue firme no Senhor. E como disse Paulo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. Amém. Até a próxima Quarta Crescer. Em nome de Jesus. Amém, Patrícia? Amém. Graças a Deus. Até lá.